Iniciou. Pode começar. Show de bola! Então é isso aí, galera. Estamos hoje iniciando mais um Pô de Dança. Hoje estou aqui com ela, a rainha de Fortaleza. Moleque! Luana Vasques. Ai, papai! Ai, papai! Já tivemos aí tentando marcar um encontro, não foi, né, Yadzuki? E ela voltou aí pro Rio de Janeiro. Fez uma passeio, né? Fez uma passeio. Fica viajando, não voltou ainda pra Fortaleza. Tô viajando pra lá. Eu vou na Chile. Eu moro em Chile. Eu estou em São Paulo. Agora eu vou ter um biscoito. É isso aí. E é isso aí. Luana, muito obrigado por ter vindo aí participar do Pô de Dança. Né, esse projeto aí que finalizei. Estamos ainda no início. E é muito legal ter pessoas assim, que tem uma história muito bacana como você, né, dentro da dança. E poder estar somando aqui com o nosso projeto. Então, muito obrigado mesmo de coração. De nada. Show de bola? E já dizendo aí pra galera, se inscrever no canal, não deixe de curtir, deixa um comentário gostoso aí se gostou, não gostou daqui do Pô de Dança com a Ruana, porque assim, aqui a gente busca engajamento. Se gostou, deixa um comentário. Se não gostou, também fala que não deixa gostou. Um comentário. O importante é deixar o comentário que depois a gente dá um jeito. O YouTube mostra lá que tá comentando. Então assim, bem bacana. Vamos desenrolar, vamos bater um papo bem gostoso e deixar a conversa fluir, tá bom? Show de bola. Queria saber de você, Ruana. Conta um pouquinho pra gente aí como é que sua trajetória na dança, como é que você iniciou, o que te levou a dançar, né? Todo mundo tem a velha historinha do começo, né? Todo mundo tem o começo. Vai dizer que foi forró também. Acho que a minha não vai destoar muito, que eu comecei com forró, né? Na verdade, eu sempre fui atleta de jogar tudo. Aquela coringa da Olimpíada do colégio. Caramba. Era pra correr, era pra bater nos meninos, não servia pra bater nos meninos. Se era pra puxar cabo de guerra, se era pra jogar vôlei, se era tudo, dançava el chan. Né? Sim, o El Chan tinha que dançar. Entrega na idade, 3, 2, 1. O El Chan tinha que dançar. Só que aí, quando eu nasci em Fortaleza, mas eu morei um tempo no interior, em Juazeiro do Norte. E aí, quando eu voltei pra Fortaleza, em 2004, eu estava no segundo ano. Aí eu comecei a namorar um boyzinho e a família dele dançava. E aí, mas não foi nem tanto ele, foi mais o irmão dele, começou a me ensinar forró. Virava pra mim, caralho, tá muito tapada, não consegue pisar pra trás. Eu não seguia nada, muito ruim. Aí começou a me ensinar a dançar forró, e aí eu comecei a ir pros bailes de dança de salão com a mãe deles. Aí a mãe deles me levava pro baile de dança salão, aí aprendi uma salsinha, aí aprendi um sambinha, um bolerinho, um soltinho e tal e tudo, e aí eu fui desembestando. Aí depois acabou o terceiro ano, entrei na faculdade, acabou o namoro também, fui pra bagaceira, né? Forró todo dia, que Fortaleza tem forró todo dia. Nossa. Então eu ia pra todos os forrós da face da terra, da galáxia, em Fortaleza eu ia e dançava todo dia, viciada aí. Legal, mas alguém da tua família dançava ou foi só por causa do namorado mesmo que... Foi por causa do namorado mesmo. Ninguém da tua família dançava? É porque assim, é sempre algumas pessoas que vêm aqui, né, tipo, fulana dançava, minha mãe dançava, minha tia e tal. Aí assim, na minha família, eu tenho uma avó que dançava e eu não sabia que ela dançava. Eu fui descobrir que ela dançava depois que eu comecei a dançar. Olha que engraçado. Porque assim, da minha família, do meu pai, ninguém dança. Aí, essa minha avó por parte de mãe, eu descobri porque eu fui na formatura da minha irmã, de ensino médio, né? E ela falou, porque eu queria um dançarino aqui pra eu dançar. Eu falei, mas eu danço. Ela dança o quê? Dança de salão. Dança de salão. Ela frequentava os clubes aqui, os bailes mesmo, bem tradicionais. Eu falei, eu danço também, que tal, não sei o quê. Aí, descobri que minha avó dançava. Mas assim, da família do meu pai, que é a família que eu mais convivo, ninguém dança. Aí é diferente, um namorado te fez dançar. É, porque eu até dei uma olhada na minha família, mas não tinha não. Minha família, parte de mãe, é do interior de Juazeiro do Norte, né? Interior do Ceará. E aí é uma família bem, vamos dizer assim, peculiar. Peculiar, tem de tudo. Tem de tudo. A minha mãe é artista. É artista plástica. Entendeu? Meu pai era arquiteto. Então, mas são 5 irmãs e um irmão por parte da minha mãe. Ela é a mais nova.
E aí tem uma que é dona de escola, tem outra que é médica, tem outra que é artista, tem outra que é psicóloga. Então, tipo, tem de tudo na minha família. Mas legal. dança não. Minha mãe dançava, ela disse que toda vida ela vem, eu danço a marreca baleada. Que isso? Piadas internas da minha mãe, acho que é uma obra de balé. Caraca. Essa marreca baleada. Mas ela sempre fala isso pra cama. Aí ela veio pra chamar a atenção, aí ela fala, eu também danço, eu danço a marreca baleada. Mas fora isso, não tem não, mas é uma família de artistas. Mas lá em Fortaleza, assim, o forró é o mais forte, é o ritmo mais forte que tu pega lá. Exatamente. Forró em tudo que é canto. É igual o Belém, eu tava fazendo um negócio aqui com um podcast com um vídeo de Belém, e cara, lá Belém é um brega, né? Sim. Brega. Eu já dancei uma vez. Mas, Quer dizer, eu tentei. não, eu até dancei, quando eu fui lá dar aula lá, a gente dançou brega, mas cara, eu enrolo tudo, eu boto soltinho no meio, porque eles fazem a marcação pra frente e pra trás, e quando gira eu boto um, dois, três no meio ali que não tem, eles ficam rindo da minha cara. Eu falo, porra. Exatamente. Eu dancei, tinha um negócio de uma perninha pra trás, depois o resto era pro outro lado, era diferente. Eu falei, gente, eu tô conseguindo seguir isso aqui não, mas tô indo. Maneiro. Pior foi esse final de semana. Final de semana não, essas semanas agora em São Paulo. Que eu fui lá no interior de Sorocaba e tinha um baile e tinha vaneira gaúcha, vaneira lá de São Paulo, samba, rock e o sertanejo. E aí o povo me puxava e falei, gente, eu não sei, que a menina tava, Rona, que tu não sabe dançar porque tu dança tudo? Falei, eu acabei de descobrir que eu não sei dançar vaneira gaúcha, vaneira de São Paulo e sertanejo. Então achamos três aí que eu não sei dançar. E aí o povo me chamava pra dançar e eu não sabia o que eu tava dançando, não. Você que misturava da hora, eu falei, eita, rolou um sertanejo. É, assim, eu tive uma experiência dessa lá em Caxias do Sul. Eu fui lá, aí me levaram, tipo, era um boliche, que dia de domingo eles faziam, tipo, dentro do boliche, faziam uma balada lá, né? Era sertanejo também, cara, só que eles dançavam sertanejo e um pagode. O pagode deles também é diferente, que a gente não dança pagode aqui no Rio, né? Só que era um pagode, tipo, um forró, um sertanejo também. E o pessoal vai falar, não, dança aí, dança. Cara, eu comecei a fazer qualquer coisa. Eu, pô, vou fazer aqui também. Não, claro, eu olhava, né? Mas eu, ó, mais ou menos como é que tá fazendo. Mas também foi isso. É, da hora eu virava, gente, mas ali tá rolando forró, né? Forró. Eu tô vendo é forró. Aí da hora eu virava um pisa-pisa que não tinha. Aí rolava o pay. Aí tinha esses rolês. Eu falei, gente, eu não tô entendendo nada. Alguém, por favor, me dá um intensivo aí de como é que diferencia um da outra, que eu não tô conseguindo acompanhar, não. É diferente. Mas é legal, assim, que o Brasil, ele tem muito isso, né? Cada lugar tem uma dança diferente. Às vezes, lugares pertos. Se tu para pra pensar, São Paulo não é longe daqui. São Paulo é perto. Mas, assim, tem umas culturas muito diferentes. Qual que tu falou aí? Do Sul? Vaneira gaúcha. Vaneira gaúcha. Eu nem sabia que dançavam vaneira gaúcha em São Paulo. E eu nem sabia que existia vaneira gaúcha. Olha essa que eu semana passada. É. Em Fortaleza tem o forró de gafieira, que é uma dança que dança juntinha assim, só nos pisadinhos e tal. Só que tipo, não chega a ser que nem kizomba não, porque é mais afastado na parte de baixo e mais juntinho na parte de cima. Mas é todo pisadinho, aí tem umas trocas assim, é legal, mas eu também dancei dessa mãe, é de lá de Fortaleza. Eu vi isso aí também. Aí tem o forró eletrônico, tem forró mais shotzinho, mais pé de serra, né? Tem 10 milhões de nomes dos mesmos forró. E é mais esses mesmo, que é mais característico de lá. É, aqui no Rio é o samba do pé. Assim, que a maioria tenta fazer, né? É o samba do pé. Tem a gafieira, mas assim, é mais coisas de bailes mesmo, né? O zouk, o forró aqui é bem forte. O forró aqui no Rio é bem forte. Forró tem em todo canto. Sempre que a gente vai pra algum lugar aqui de forró, assim, tá bombando. É difícil tu ir num forró que tá vazio. Se tiver um trio mesmo tocando legal, pô, o forró tá bombando. Aí cada campo tem um forró diferente, né? O menino me chamou pra dançar forró lá e eu falei, olha, eu não sei esse forró tá Aonde? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Ele achei que ele ia dançar eletrônico lá de São Paulo, né? Aí eu já falei logo, eu não sei não. Poxa, mas tu não é sério, não sei se eu não sei aqui não, gente. Eu vou tentar acompanhar, mas é aí que eu vou. Ana, fala um pouquinho da sua carreira aí, o que você tá fazendo hoje na sua vida. Sua vida, menino, essa pandemia bagunçou mais tudinho, né? Verdade. No momento eu estou nômade, literalmente. Eu tô ligado. Saí de Fortaleza em março. Fiz uma turnê no Nordeste primeiro, eu fui lá pra Petrolina,
pra Salvador, pra Maceió, Recife, Natal. Aí voltei pra Fortaleza. Aí fiquei 4 dias. Caraca. E vim pra cá pro Rio, né? Que o voo da ilha tava de Fortaleza. Então voltei pra Fortaleza pra vir pra cá de novo. Só pra dar uma reajustada na mala, que tinha que ter umas coisas de frio, né? Depois da ilha, voltou pro Rio. Aí vim, Chile. fui lá pra Chile. Aliança, fui pra Ilha do Zuc. Fui uma semaninha aqui no Rio. Aí fui pra São Paulo, passei um mês em São Paulo, fazendo trabalho por lá. E aí fui pro Chile. Aí o Chile foi 15 dias de lapada, viu, meu filho? Nossa O senhora. povo tá começando agora a cena, né? Aí o povo tá como? Querendo Pô, mas aprender tudo. É muito bacana esse lance do Chile lá, cara. Aquele como é que é o Instagram dele lá? Zuc Chile? Zuc Dance Chile. Zuc Dance Chile. A Isidoro e o Pô, Cris. eles estão como? Tipo, Não para, não. eu fico vendo os vídeos dele lá, cara, eles movimentando a cena e assim, não tinha ali, né? Não tinha. Não. Acho que o Chile é o país que mais tem daquela zona ali, né? Que Na mais verdade, tá a tendo América movimento, Latina né? toda é muito difícil, né, de entrar. O único lugar onde tem mais Zuc e lambada, mais lambada, é na Argentina. Porque, enfim, a Argentina consome as coisas do Brasil desde a época do axé, do começo da lambada, né? Sim. Então sempre teve. Na verdade, a Argentina foi sempre presente, inclusive influente na lambada que a gente dança hoje, né? Mas fora da Argentina não tinha canto nenhum. Nada. Aí começou agora no Chile. Lá tem o Christian Isidora, né? E tem um outro casal lá, que é o Panchacame. Também são pessoas de bachata e dão aula de Zuc. E aí tem uma cena pequena ainda, mas tá Quantas pessoas tá mais ou menos lá, começando. assim? Eu não sei te dizer, mas acho que no máximo umas 30 pessoas Ah, por aí. é Não tem pequena muita ainda. gente, não. Mas é porque tem muita gente de outros danças também querendo aprender, né? Querendo começar. Então, no caso, por exemplo, eu dei aula particular, aí dei uma aula para os professores, 2 casais de professores, para alinhar a questão dos nomes, dos básicos lá todo e tal, para eles falarem mais ou menos a mesma língua, né? E aí dei um workshop aberto ao público, né? E aí teve gente de vários níveis diferentes. E aí teve também uma aula pro grupo do Cristo da Isidora, que eles têm, né? Um grupo que eles treinam e tal. E outro pro grupo lá do Punch da Cama, dos alunos deles. Fora isso, ainda teve um festival de salsa e maneiro. bachata, que a gente deu aula de Zuc e eu dancei a coreografia com o Cristo e a Isidora. Maneiro. Menino, treinando coreografia no meio disso tudo, viu? Foi 15 dias non-stop, basicamente. Eu voltei a fazer 3 dias dormindo em São Paulo. Falei, gente, eu preciso dormir. Maneiro. Cara, conta pra gente um pouquinho do seu início no Zuc. Você trabalha só com Zuc hoje em dia? Hoje em dia, sim. É porque assim, você sempre trabalhou com Zuc mesmo? Não. Na verdade, eu comecei na dança salão, né, em geral. Forró, aí fui pra dança de salão em geral. Eu entrei na faculdade de Educação Física. Nessa época eu fazia umas 10 milhões de coisas. Né, literalmente, 10 milhões de coisas. Eu fazia faculdade de Educação Física. Eu era do time de futsal da Caramba, faculdade, da meu Federal. Eu fazia ginástica olímpica. Eu lutava Muay Thai e eu malhava. E eu não tinha salvação. Quero mais todinho. E como é que entrou a dança no meio disso tudo? Então, Meu Deus. aí como eu já dançava forró há um tempo, eu ia pra todas as festas, na academia que eu malhava, eu tinha uma aula de forró. E aí eu ficava ajudando a professora na aula de forró. Aí tinha uma academia de dança embaixo da dança de salão, o pessoal subia de vez em quando pra dançar com a gente. Aí o pessoal, você não quer fazer um curso de instrutor não, pra tu começar a trabalhar com dança? Aí eu fui fazer o curso de instrutor da academia, então tinha tipo uma formaçãozinha organizadinha, a gente aprendia tudo, inclusive eu aprendi lambada e Zuc separado. Pasma, para tudo, peraí. Conta essa história aí, Foi em conta essa história aí. 2006 isso. Porque assim, 2006. foi em 2006. Nossa senhora. Eu acho, só tem uma pessoa lá em Fortaleza que eu conheço que dança desde a época da lambada, o Abdias Souto. E aí ele dança, ele inclusive antes, quando eu comecei a dançar, ele ia até pros congressos lá que tinha em Porto Seguro antes do Berg, anterior a isso. E aí, Aquele da Boca da Barra. exatamente. No meu ver, eu acho que é a forma que o cearense
deu a continuidade para a lambada foi o forró eletrônico, porque as bandas migraram pro forró e os dançarinos também. E quando você vê o forró eletrônico de Fortaleza, você olha e você quer uma lambada todinha. Interessante isso aí. Aí, como ele tentava, o meu professor não é formador, o Tony Palhano e a Gorete, eles tentavam dar uma apanhada da dança de salão em geral. Então, eles ensinaram a lambada característica mesmo lá nos anos 80. E aí, ele tinha vindo fazer o curso do Jaime, né, de formação de professores. Eu já tinha Zouk nessa época no curso. Então, ele ensinou os dois, separadamente. Entendeu? Aí tinha um vácuo aí do... esse Zouk, de onde que vem? O que é? Porque assim, eu realmente... É diferente essas histórias assim, pra mim, né? Porque eu sei das histórias aqui do Rio, algumas pessoas que vêm também contando outras histórias, mas esse lance de... Isso foi interessante que você falou, as bandas e os dançarinos migraram para outro tipo de dança, porque aqui no Rio, quando começou a lambada a cair, eles buscaram outra música, né, que foi o Zouk, para fazer a lambada, mas assim, migrar realmente é interessante. Não conheço assim outras bandas de Zouk não, de lambada, né, famosa, né, porque não é da minha época também. Também. Mas a cada 2006, cara, exatamente. Quanto tempo de dança? Já no total dançando 18 anos. Caraca. Eu comecei a trabalhar nessa época em 16. Aí de lá tu fez o quê? Aí eu comecei a dar aula de mais forró, né? Que era o que eu já sabia há mais tempo. Aí meu professor formador era tangueiro louco, alucinado, mora na Argentina. Hoje em dia ele ia para o jogo do Brasil e Argentina com a camisa da Argentina. Eu queria matar ele, né? E aí eu via muita coisa de tango, mas nunca foi muito minha vibe. Gostei de Zouk desde o começo, então já comecei a treinar Zouk. Acho que eu fiz a minha primeira coreografia de Zouk, eu tinha 6 meses, eu acho, dançando, basicamente. Mas não tinha muito Zouk lá em Fortaleza, não tinha muita coisa. Só tinha realmente lá no Tony que tinha aula pra gente, não era aula pro público, era aula de formação pra gente. Alguns professores da escola, né, que dançavam. Tinha, acho que o Diego Borges, que já estava lá no projeto do Dança Faz Bem, em Fortaleza, que é um projeto da Federal. Então tinha muito pouco, muita coisa. Então aí o que eu fiz? Na época eu tava no auge de quê? Da salsa. Sim. No Brasil, inclusive em Fortaleza, porque a gente tem dançarinos maravilhosos em Fortaleza, né? Sim. Então eu bandiei pra salsa, comecei a competir, salsa open. Caraca, ninguém lembra de mim dessa época. Até porque era Juana Moraes e era com cabelo preso. Caramba. Ninguém lembra de mim. Eu competi no Salsa Open em Natal, em 2007. Aí a pessoa tá lá competindo com o povo top com um ano de dança, a louca. E como é que foi a experiência da salsa lá? Nossa, foi maravilhoso, porque a galera gostava muito, era bem viciada, né? Então eu tive muito boas aulas, muito boa formação, né? De salsa. Aí eu competi no salão que foi Dançal, Nordeste, em 2007, tirei 3º lugar. O primeiro foi o Edana Paulo, na época. Em 2008 foi o Salão Nordeste, foi em Recife. E aí eu tirei 2º lugar com o Mike, só que o primeiro foi o Anderson e a Vanessa, que foram competir lá de São Paulo. Vanessa Jardim e o Anderson. Sim. O Anderson tá cobrindo os dias. Pronto, eles foram competir lá. Aí eles ganharam o primeiro, lógico, nível gigantescamente São Paulo sempre puxou bastante. Exatamente. Salsa, né? E aí, só que aí a premiação era pra vir competir em São Paulo. Então veio pra gente. Aí eu vim pro salão, a Semana Cultural Latina. Aí foi aí, na verdade, nessa época eu já tava começando a dar as aulas particulares de Zouk, juntar a galera que tinha as outras pessoas, tinha o Kleber Aline, o Marco, que também davam aula e tal, e o Abdias, e aí a gente começou a juntar algumas pessoas, ia fazer querer fazer um Zouk móvel pra movimentar e tal, que era inclusive um projeto que tinha lá em São Paulo. Aí eu mandava mensagem pro São Paulo, perguntava como é que eles faziam, como é que vocês estão fazendo pra fazer aqui? Aí eu acabei fugindo lá, né? No congresso lá de São Paulo, foi que eu acabei fugindo pra sala do Zouk.
Aí foi o divisor de águas, na verdade, né? Porque aí eu falei, mano, o que eu tô fazendo nesse rolê? Porque eu fiquei muito, meio que traumatizei um pouquinho com a salsa nessa época, né? Porque eu tinha muito pouco tempo de dança, muito pouco preparação e fui logo pra competição. Aí tinha que ser tudo aqui, assim, assim. Então eu levei... Nossa, eu caí no Homes. Levei uma queda no Homes. Mas que tá competindo? Na competição. Tamo junto. Caraca. Histórias boas e ruins temos aqui. Perrengue temos. Caí no Homes, em São Paulo. Mas era o quê? Competição no palco lá? Sim, no Aí- palco. É bom, isso sobe e faz o shine. Continua. Caraca, mano. Aí foi meio que o divisor de águas aí, porque eu falei, mano, eu gosto desse rolê aí, que sei lá, que cada um dançou de um jeito diferente. Gostei desse negócio que é diferente e tal. E aí, quando eu voltei, aí tinha um aluno meu, o J. Chaves, o DJ King. Ele já fazia aula particular comigo, né? E tal, e ele tinha ido pro Congresso de Brasília, o SISU. Aí voltou empolgado. Ana, bora fazer esse negócio andar. Aí eu tinha muita ideia, ele foi muito bom porque ele botou muita coisa pra valer mesmo. Tipo, do nada ele eu voltei de São Paulo empolgada e depois vamos pra Porto Seguro. Aí me levou pra Porto Seguro, pagou tudo pra eu ir dar aula, pra eu ir ajudar ele nas aulas, né? Ele falou que ele ia fazer a aula e ele me levou a professora dele. Então, bonitinho. Aí depois ele inventou, menos de um mês, inventou um encontro de Zouk. Primeiro encontro Lá em de Zouk Fortaleza, lá né? em Fortaleza. Teve uma Renata, foi a primeira vez que o Jorge viajou com a Renata. Cara. Começo da... Gente, não, só para o pessoal entender, eu tô escutando as histórias, só que isso aí, ó, muito antes de eu dançar. Isso daí é muito antes de eu dançar. Pra você ter ideia, eu comecei a dançar em 2012. Ainda não chegou 2012 ainda, não chegou 2012. Então, no começo de 2009, basicamente. Olha Aí tempo, foi mano. a Renata e o Jorge, o Arcanjo com a Diana, ainda na época Cara, a gente lembra da conseguiu que a Diana fosse com ele. Aí foi o Max Black Soul com a Gisele. E o Juninho com a Vânia, com o Zouk árabe. Aí, tu nem sabe. Não sei quem era da minha época, Aí a gente levou lá, eu tava na organização ajudando eles, 4 casais pra lá, deu tudo certo, mas eu falei, mano, você é doido, mano, você tem nem um mês que quer fazer quase um congresso, né? 4 casais. Ele chamou o Zouk Total, primeiro Mas encontro. foi bastante gente? Será que foi a galera? Deu uma galerinha, não foi ruim não. Porque como tinha, aquela coisa, tava começando, tinha coisas de outras, tinha galera de outras danças querendo aprender, né? Então foi gente, não necessariamente zuqueiros, né? Porque não tinha muito realmente na época. Mas de outras danças aí começaram. É legal porque assim, a galera de outras danças quer entender, né? Eu durante o tempo eu também fiz algumas danças contemporâneas, balé. E quando eu falava que era professor de Zouk, o pessoal, ai, Zouk, caraca, quero aprender, que não sei o quê. E quer ir, eu falo, pô, é legal, mas é difícil ir, né? Que a pessoa, às vezes, não vai, né? Que fala, não quero aprender, mas fala, vai lá fazer uma aula. Não, tem compromisso. Aí não vai, acaba não indo. Quando a pessoa é de outra dança, até é entendível, porque normalmente é foda pra gente aprender uma outra dança, porque normalmente no horário que tem as aulas de dança, nós estamos trabalhando. É isso aí. Pra ser mais preciso. Então a gente às vezes faz muita troca de aula. Eu faço muita troca de aula, às vezes, com outros profissionais de outras danças, porque realmente é meio difícil eles virem, né? E a gente ir também. Então, às vezes, pra continuar aprendendo outros rolês, eu tava agora em São Paulo fazendo aula de sertanejo. Quero saber como é esse rolê aí. Vamos aqui fazer uma troquinha pra gente entender como é essa aula de sertanejo. Tem umas aulas que eu quero voltar a fazer. Tava até vendo, tava na academia hoje. E eu não sei porquê, mas a minha lombar tá travando toda hora. A minha também tá. Tá travando. Aí eu tava vendo um pilates ali já, porque pra ver se dá uma alongada. Porque assim, antigamente eu fazia mais aula, né? Quando a gente é bolsista, ou então tá aprendendo, a gente acaba fazendo mais aulas, entendeu? Mas quando a gente começa a dar aula, a gente tá dando aula. Tá dando aula. Falei com a Gabi também, a gente tava falando que se procura quando é que o Rafael agora tá dando aula, pra gente ir lá fazer algumas aulas. Porque eu falo, pô, beleza, a gente só dá aula, mas cara, tem que se reciclar, saber o que os outros estão fazendo, entendeu? Limpar algumas coisas. Eu tento fazer de aula de outras danças e tento treinar outras coisas também, pra treinar meu corpo de forma geral, sei lá. Fortaleza agora, por exemplo, essa época que eu tava mais lá por causa da pandemia, né? Tava fazendo patins,
crossfit, muay thai e alongamento. Tu gosta de luta? Um pouquinho. Já falou Hoje em dia aí não que era- tanto. Hoje em dia não tanto. Mas eu era a chapa que batia no povo. A Gabi tá fazendo luta agora também. Foi onde ela achou. Mas eu acho que assim, a luta não é uma coisa que vai me agradar. Eu tô procurando alguma coisa, tipo assim, um pilates Eu mesmo. já fiz entendeu? pilates ao mesmo tempo, é muito bom. Aí tô correndo, voltei a correr, fazer minhas paradas. Mas eu acho que assim, em questão de alongamento, acho que o pilates que vai me dar uma... Mas a minha paixão Maravilhoso. mesmo maior é o alongamento. Ainda mais com a minha professora Gorete, que ela é maravilhosa. Eu tava fazendo também yoga. Eu fazia yoga aqui na academia que eu malho. Tem o yoga e era junto com a mensalidade da escola, da academia, né? Então era um pacotão só. O professor era maravilhoso. Só que, cara, não sei o que aconteceu. O cara saiu, botou outra menina e, cara, a menina não dá vontade de fazer a aula dela. Eu acordava Quando a gente cedo. gosta do jeito que Pô, aquela pessoa dá aula, fica difícil a vida. eu Eu acordava quero cedo. continuar o alongamento, mas não tem Tia Gorete aqui. Tia Gorete volta pra mim. Então, esse cara, eu acordava cedo, fazia aula dele e, tipo, já malhava, a maior empolgação. Pô, agora a menina lá, eu chego lá na aula dela, aí faço a aula e, sabe, que sai triste. Tipo assim, pô, não valeu a pena ter acordado cedo pra ir Eu pra aula gosto dela. muito do crossfit também, mas crossfit não dá pra Nunca fiz fazer crossfit. aula em todo canto, não. Tem que ser um lugar de muita responsabilidade e confiança. Porque Eu nunca fiz crossfit, nunca me interessei pra fazer. eu também tinha um Gosto mais preconceitozinho, da musculação. mas depois quebrou, porque como tem muita coisa de fazer sozinho e de conseguir fazer aquilo, eu gosto de desafios. Então, pra mim, deu bom. Tem muita coisa de ginástica também, eu gosto muito da ginástica, fazer ginástica olímpica, né? Então, aí deu bom, porque eu gosto do desafio de conseguir fazer uma barra, entendeu? Conseguir ficar de cabeça pra baixo, tipo, fazer eu esqueci o nome do movimento, como é? De cabeça pra baixo? Só lembro em inglês, não lembro em português. Handstand. Ah, é bananeira? Bananeira é o nome mais incomum, né? Vamos dizer assim, menos formal. Plantar bananeira. Aí eu gosto muito do alongamento do corpo. Agora, eu gosto muito de muita coisa que eu entenda muito bem como é, tipo, tenha muita técnica, muito resultado, muito conhecimento do corpo, ou que me desafie. Esse é meu rolê. Aí o ruim do alongamento é que, tipo, Tia Gorete é minha professora desde que eu comecei. Caramba, velho. Entendeu? Ela foi minha professora formadora, ela dava aula também de dança do ventre pra gente, de tango, tribal. Aí é do polidense também, é fisioterapeuta, é advogada. Caraca. Tá concorrendo Faz pra muita delegada. Meu Não, Deus. ela é o Joseph Klimber, perde feio o Joseph Klimber. A pessoa já teve uns 3 câncer, uns 4 AVC. Tia Gorete. Tá lá fisiculturista agora, que ela agora inventou de ser fisiculturista. Isso, cara. Essa é minha teacher, minha mestra, Faz que vocês não bastante conhecem. coisa. É Maneiro, difícil maneiro. substituir ela. Não, imagina. É assim, é o que você falou, tem aquelas pessoas que tu gosta, cara, que você não é nem se acostumar, é o gostar do ritmo. Acho que a pessoa te dá um ritmo. Esse menino do yoga, ele dava um ritmo na aula, cara, que era 1 hora de aula, e tipo, era muito bom. Sim. Tipo, eu saía energizado da aula, tipo assim, caraca aí, 8 horas da manhã ganhava o dia, entendeu? Já tava, Exatamente. tipo, valeu a pena eu ter acordado. Aí entrou essa menina, aí eu falei, vou ver, né? Sei, vamos lá. Aí Aí não pronto, rolou, não deu aí não liga. rolou. A aula dela, não sei, a aula dela, parece que ela não tem uma... Não é que ela não saiba, mas faz as coisas muito rasas. Eu tava até conversando com a Carol no outro dia, o lance do Pilates. A Carol falou pra mim, você tem que procurar um Pilates que não seja aquela pessoa limitada, o professor lá seja limitado a, por exemplo, atender só um idoso. Porque atender só um idoso é fácil. Sim. O cara vai ali, o idoso não tem muita elasticidade, são exercícios simples. Mas a gente que já dança, a gente precisa de outras coisas. Sim. Então, foi o que a Carol falou. Ela chegou lá, a mulher botou lá no aparelho, ela abriu a perna, zerou, pra cá lá. A mulher ficou, olha, nossa, tu faz Aí isso. a mulher, faça o que agora? É isso aí. Pausa O que dramática. eu vou alongar agora? Já tá tudo alongado. Então, assim, a gente que é dançarino, a gente tem um ritmo diferente, Sim. né? Então, eu acho que essa menina do yoga, ela não buscava isso. E eu falei com ela, eu falei, pô, já dança. É a mesma coisa do médico também, tem que procurar médico do esporte, porque senão... Aí, mó fica loucura, limitado. cara.
Uma loucura. Aí eu falei pra ela, não, eu vou no yoga, tem um yoga aqui pertinho, que eu falei, o yoga não, o Pilates aqui pertinho que eu vou lá. Eu vou conversar com a menina e falar, já danço, entendeu? Tô buscando isso. Essa menina realmente pode... Pois é, já é um desafio quando você tá num lugar, imagina viajando. O meu desafio atual é, quando eu tô mais num lugar, eu me organizo e fico mais na rotina virginiana, rola ali e fico organizado. Só que quando eu tô no modo viajando, aí vem a sagitariana, e fica no movimento e, tipo, aí eu fico com preguiça meio de procurar as coisas. Porque fica mais difícil, tipo, toda cidade que eu for, vou sair pra achar um profissional bom em todo canto. É meio difícil, é complicado. E tem que achar um online agora. Então, mas online não sei se rola. Eu gosto de grupo, eu gosto de pessoas. É isso. Ainda mais depois da pandemia eu tô assim, pessoas. É isso. Por favor. Assim, na pandemia que rolava muito isso, né? Grupo online, não sei o que. Cara, não rola. Eu prefiro fazer sozinho, do que ficar fazendo online. Não consigo. Sozinho assim, tipo, por mais que a gente não seja um cara ali do alongamento, a gente tem uma noção. Então eu vou me alongar sozinho, prefiro fazer do que pegar, ficar olhando alguém fazer online, não consigo. Muito difícil. Então esse daí foi o primeiro congresso de Fortaleza. Na verdade na época não consideraram congresso, mas era como se fosse Um workshopzinho. encontrar um workshop maior aí. E como é que você começou aí a desbravar o mundo do Zouk? Então, nesse mesmo ano aí eu comecei a abrir minha primeira turma, né? Que foi inclusive esse meu aluno que comprou uma escola que na época era do Alexei e do Éder. Então, a escola tinha mais salsa, era o Pará, danças. E aí ele, não, eu quero que tenha Zouk todo dia aqui. Aí eu abri uma turma. Aí a Aline e o Clube lá de Fortaleza também abriram a turma, então tinha Zouk, sei lá, umas 3 vezes por semana, mais ou menos. E aí foi que apareceu meu primeiro pupilo lá, o Giliano, que ele veio pro aulão meu, que na época eu dei o aulão até com a Imaculada. Aí que eu treinava muito com ela, treinava muito com a Abdias também. Ele veio pro aulão achando que era a Juanita do MAF. Caraca! Porque ele dançava forró e assistiu os vídeos do MAF da Juanita na internet, né, de Zouk. E aí veio lá, aulão da Juana, e achou que era a Juanita, e veio parar na minha aula. Aí eu falei, ô Chuchu, desculpa. Não foi dessa vez que você acertou, não é ela, sou só eu mesmo. Não é essa Coca-Cola toda. Aí eu comecei a treinar com ele começou a dançar comigo lá, então foi tipo o primeiro pupilo de lá, né? E aí, mais ou menos, acho que foi 2010 que eu fui pro BH Zouk, em Belo Horizonte, para fazer o curso de professores do Delano. Sim. E aí eu conheci o Rick. E aí a gente gravou um vídeo dançando lá no baile de boa, e aí botou o vídeo na internet e deu, tipo, sei lá, do nada 7.000 visualizações. Naquela época, né? No YouTube. Aí a gente, vamos trabalhar junto aí. Um em Florianópolis, o outro em Fortaleza, bem pertinho. Aí eu levei o Rick lá pra Fortaleza pra dar um workshop comigo e a gente começou a viajar. Aí foi daí que foi começando a ir pra um canto. Foi o seu primeiro parceiro de dança? Pro outro, foi meu primeiro parceiro oficial, né, no Zouk e tal. Aí a gente chegou a trabalhar 3 anos aí entre... foi 2010, 2011, 2012, mais ou menos, até 2013, por aí. Mas era desse jeito, como é que vocês fazem pra ele? Conduz e eu sigo. Caraca, mano. E aí, como é que faz na aula? Eu falo, gente, a gente tá explicando como é que tá acontecendo aquele movimento, aquele conceito ali tá certo. Então, dava super certo. Foi um período muito bom, a gente cresceu muito, né, com isso, um outro. Era um momento que Então, o Zouk foi também tava maravilhoso. crescendo muito naquela época, né? Então foi muito bom, porque a gente começou a viajar pro congresso, pra outro e tal, e era bom porque aí eu fazia aula, porque, tipo assim, quando eu decidi trabalhar com o Zouk, eu tive que decidir, né, o que é que eu ia fazer com essa carreira, porque eu era de Fortaleza e não tinha muita coisa lá. Então, das duas, ou eu mudava para São Paulo, pro Rio, e aí, tipo, eu ia aprender mais fácil, mas também tem o fato que também tem muita gente, né, Sim. aqui, então também tem a dificuldade de você conseguir crescer no meio de tanta gente. Ou eu ficava em Fortaleza, e aí tinha um lado bom que se eu conseguisse fazer crescer a cena,
eu conseguiria levantar meu nome com base Sim. nisso, porque se você conseguiu fazer crescer uma cena num canto, no mínimo você merece a atenção que você está fazendo alguma coisa boa, decente Você ali. tá trabalhando, né? Você tá trabalhando que só, porque levantar uma cena não é fácil, de jeito nenhum. Então, mas ia ser mais difícil pra mim crescer. Porque eu tive que treinar muito sozinha, quebrar muita cabeça, procurar informação, tentar desmiuçar essa informação. E aí foi muito difícil e eu tinha que gastar também muito dinheiro para poder viajar, para fazer congresso. Inclusive eu não fazia tanta aula particular porque eu não tinha condições de pagar para fazer aula particular, né? Eu Sim. fazia todas as aulas do congresso que eu podia. E olha lá. Então eu começar a viajar para trabalhar, para dar aula, me ajudou a estar o tempo inteiro em contato com essas aulas. Porque eu não só dava aula, como eu fazia todas as aulas dos congressos. Eu era a ratinha, né? De Porto Seguro, que era 10 dias. Era 10 dias que eu chegava 9 horas da manhã pra dormir, acordava, ia pra aula meio-dia, fazia aula de meio-dia, 8 horas da noite, tomava o banho e voltava pro baile. Eu voltava 10 quilos mais magra. Né? E não sei como é que eu aguentava, não. Coisa de eu não aguento aquele rojão, não. Mas era 10 dias desse jeito. Era comendo, engolindo, que lambada, né? É, assim, eu imagino, porque hoje em dia, com essa internet, né, a internet fica tudo mais fácil. Sim. Mas antigamente, eu acredito que era. Não, na época essas já informações. tinha YouTube, né? Então ajudava muito. Só que assim, no meu ver, era assim, eu entrava no YouTube e eu vi um monte de gente dançando tudo diferente. E eu ficava tentando achar o que é que tinha em comum. Pra conseguir entender. E aí eu ficava estudando uma cor de um, uma cor do outro, né? Ficava tentando ver o que essa pessoa faz mais. Essa aqui faz muito isso, faz muito aquilo. O que é que tem de comum com aquele? O que é que tem de diferente? E quais eram E as aí- pessoas que você mais gostava, assim, de olhar? Ah, eu tem, sempre gostei de tudo. Sempre gostei de um tudo. Então eu assistia muito a Renata, eu assistia muito o Alex, eu assistia o Delano com a Nayara e com a Adriana, eu assistia o Felipe e a Fernanda, né? Porque na época eu comecei os carro-chefes era o Alex e a Renata aqui, né? Aí o Delano com a Nayara Sim, e a Adriana. Adriana, o Felipe e a Fernanda, e em Brasília tinha a Patica e o Israel. Sim, lembro deles. Aí então os carros-chefes eram esses. Aí eu ia e quebrava minha cabeça um pouquinho com o Maf e a Juanita, um pouquinho com o Chino e com a Luciana e o Arcanjo e a Diana. Aí ficava assim, meu Deus do céu, vamos lá. Aí eu posso correr de lambada também um pouquinho, procurava e achava algumas coisas, né? Principalmente das épocas que eu fui para Porto Seguro, né? Ficava assistindo o Albergue, o Braz, Didi, o Gilson, todo mundo. E ficava quebrando a cabeça tentando. Ah, é isso, Entender. cara. É isso. Então, é o que eu tô falando. Eu acho que hoje tem muito mais gente pra você procurar, pesquisar certas coisas também. E eu acho que hoje tá muito mais padronizado também, né? Tá muito mais padronizado, tá muito mais organizado, tá muito mais fácil de aprender. Tanto que não é à toa que hoje em dia a galera aprende muito Muito mais rápido. mais rápido, porque a informação tá ali. E às vezes não precisa nem viajar, que nem tu viajava. Teve um dia desse que eu tava em Fortaleza e eu tava assistindo uma aula do MAC, né? Porque eu fico olhando também o que eu dou aula, mas eu também tento fazer aula e também tento olhar como é que tá estruturado o curso para poder ajudar da melhor forma, né? Aí eu tava olhando a aula e aí tinha 2 meninos da minha equipe que estavam comigo em casa. Aí eles, já vi isso. Eu falei, filho do ego, tu já viu isso, né? Porque eu ralei que são uma porra pra desmiuçar e lá pra tu. Aí agora tu tem aí, ó, Agora tá fácil. fácil, de mão beijada. Agora tá fácil. Quanto tempo que o povo não trabalhou pra chegar nisso aí? Quanto É tempo que o verdade. Alex não trabalhou pra chegar naquele projeto ali? É Pelo amor de verdade, Deus, cara, desmiuçar muita de coisa. entregue daquele jeito. Muita coisa. Eu lembro quando o Max surgiu, tipo assim, foi... Porque lá pra gente, lá pra escola, também foi um divisor de águas, né? Porque a gente dava aula de um jeito e veio o Alex, ele sempre foi assim. Eu quero padronizar. Ele sempre queria padronizar alguma coisa, queria que os professores, tem que seguir esse método. Antes do MAC lá na escola, eu não cheguei a pegar essa época não, mas tinha eles usavam módulos. Uhum. O Alex criou, tipo, livrinhos com módulos de o que ensinar naquele Em cada- período, em cada turma período, cada turma. e tudo mais. Então o MAC praticamente viraram esses módulos, né? Que ele Exatamente. fazia. E ele sempre falava, não, porque tem que ser dessa forma, só que eu acho que ele nunca conseguiu. Então, quando ele idealizou o MAC, foi ali a primeira entrada para ele padronizar.
Porque era assim, por mais que nós éramos aí professores do Alex de Carvalho, Centro da Celeste de Carvalho, e tem o Rafael também que dá uma fugida do que o Alex fazia, de como ele dançava. Então ficava muito aquilo, cada professor seguia o Alex um pouquinho mais, por exemplo, William, Carlos, Dani Vergles, eram pessoas que seguiam mais a linha do Alex. Eu, a galera que veio um pouquinho depois, o Thiago, Gabi, Alexandre também seguia um pouquinho mais a linha do Alex. Eram pessoas que puxavam mais para perto do Rafael, Paulinho, porque foram mais criados ali para a parte do Rafael. Então a gente dava aula de certa forma diferente. E quando o Max chegou, serviu para padronizar isso. Hoje, lá na escola, né, a gente sempre pensa em o que o Max trata, como trata isso aqui. Sim. Então a gente consegue padronizar. Pô, um lateral, como é que é o lateral? Se você tá numa aula de iniciante minha, você vai para uma aula de iniciante de outra pessoa, você vai ver o mesmo lateral, a mesma forma de ensinar o lateral. Eu tava conversando sobre isso com algumas pessoas agora, esse período viajando agora, né? E falando como às vezes a galera é muito, como é que se diz? Fica muito defendendo uma coisa, defendendo a outra, e eu falei que na verdade a gente precisa ter um pouco de cada coisa. E aí nós vamos para dois extremos, que um ao lado do professor, de organização, de criar um padrão, uma unificação, um nome, organizar e ter um jeito de fazer aquilo ali. E outra coisa é a parte artística, de dançarino, de criatividade, de quebrar os padrões, sim, de fazer outros rolês. Botar seu estilo, né? Suas e coisas. E a gente precisa que tenha os dois, na verdade, para a dança continuar perpetuando e se manter da melhor forma, né? Porque precisa sim ter aquela pessoa que é chata, que é mais raiz, que é mais mantém a história, sim, que mantém, como precisa ter aquela pessoa que vai chegar e vai trazer alguma coisa nova e vai trazer uma evolução para aquilo ali. Os dois precisam coexistir da melhor maneira. Então a gente precisa conviver com o novo da melhor forma. E aí hoje em dia tá muito melhor. Porque na época eu comecei, mano, eu comecei a chegar a descobrir como era um nome de um passo. Não, com certeza. Eu acho que assim, o que precisa ser entendido é o que é fundamento e o que é estilo. Sim. Né? Acho que as pessoas às vezes não pensam. Pensa assim, por exemplo, vê o Bruno Galhardo dançando. Aí vê depois, o Carlos dançando. Vê o Alex dançando. Vê o William dançando. Mas não entende que o fundamento é o mesmo que eles usam. Mas cada um tem um corpo diferente. Cada um tem um estilo diferente. Cada um tem uma vivência diferente. Tem uma mentalidade de pensar sobre aquilo diferente. Então, o estilo é uma coisa. Botar coisas novas ali dentro vai depender da sua vivência, o que você vivenciou. Agora, o fundamento ele precisa ser o mesmo. Acho que a salsa tá muito à frente do zouk nisso ainda. Porque se você que vivenciou mais a salsa, tu sabe que se tu for numa parte do mundo, crossbody em qualquer lugar. Fazer em qualquer lugar. Entendeu? Então, o zouk, ele tem que chegar nesse nível ainda. Acho que tá caminhando, ainda não chegou. Tá caminhando. O lugar mais difícil, acho, atualmente é dentro do próprio Brasil. Porque muita gente começa a fazer outras coisas e fala que é zouk. Não, mas é porque a gente tem realmente muita diversidade de um campo pro outro e é muito difícil botar essas pessoas na mesma linha. Porque vamos combinar, por exemplo, como é que tu chama pinha aqui? Quê? Pinha? O que é pinha? Ata. Fruta do Conde. Fruta do Conde. Então, tem 3 nomes dentro do Brasil, mano. Pinha do Aí tu acha que o movimento de zouk não vai ter 5? Mas pelo menos, hoje em dia, sai pelo menos da discussão da minha época, que era do nome, que queriam mudar o nome. Né, assim, essa aluna que eu tava dando aula hoje, ela perguntou do Raul, né, que a gente tava fazendo a contração. Eu falei, não, isso é uma contração frontal com elástico. Aí ela, mas eu escutei tudo. Eu falei, não, Raul. Aí ela falou, Raul. Eu falei, não, Raul é o nome mais popular, que a galera usa, é igual o bônus. Mesma coisa, mas assim, são nomes que vieram do popular. Eu não deixo de usar. Também não precisa deixar. Eu tenho um exemplo, eu tava dando aula para um menino lá de São Paulo, particular, o BC. Aí ele tá fazendo as aulas particulares comigo, que ele tá começando a dar aulas faz 1 ano, mais ou menos, tá começando a crescer e tal. Aí ele veio fazer umas aulas comigo pra saber mais ou menos isso, né? Aí eu falei pra ele, mano, não é que tu precisa tirar a característica de cada lugar.
porque tu pode manter, entendeu? Então, sei lá, pega o exemplo do Raul. Isso aqui É um básico, né? Com elástico. Eu tô fazendo um elástico, eu tô fazendo uma contração. Certo? Agora, conta uma história. Tipo, aqui a gente chama de Raul, por causa do... História. Mas assim, mas uma história boa que isso do Raul é meio difícil pra gente falar na gringa, pra gente explicar pros gringos. nossa, Que é o jeito da gente mano. de chamar o vômito. Nossa, Mano, eles olham pra mano. gente e fazem assim, ó. Fala, então, brasileiro, a gente precisa ser estudado, que a gente inventa uns rolê que eu não sei da onde. Então eu já vi cada nome e que vem de umas ideias, todas assim, tipo o próprio bônus, né? Eu passei anos iludida com bônus, porque eu achava que era bônus, porque como tinha um giro pra fora, um giro invertido, e tinha que fazer um giro simples pra poder voltar no básico, eu achava que tinha que fazer um bônus. Entendeu? A minha lógica, eu cheguei pra ele e falei, deve ser assim. Aí eu Caramba. conversando com a Adílio, que eu fui uma vez dar uma aula, ajudar a Adílio a dar uma aula lá no Adílio, Dante de mano. História. E aí eu conversando com a Adílio não, mano, é porque tinha o passo básico aqui, ó. Aí tinha o que foi do samba, né, do bolero. Aí o cruzado lá do bolero, a viradinha. Aí o soltinho lá, né, que era a troca. E tal, e aí se aprendesse o combo todo aqui, quando fazia pra esquerda, era o bônus. Aí eu falei, não, Adi, tá de Era brincadeira um bônus comigo. porque aprendeu tudo. Aprendeu o combo. Essa Aí história era, Rafael o- contava era o muito. passo bônus. Eu falei, meu Deus, destruiu com a minha vida. Foi tipo quando meu professor de física virou pra mim e falou que eu não tinha reflexo, era velocidade de reação. Aí eu falei, pronto, acabou com a minha infância. Porque eu passei a infância toda achando que eu tinha um reflexo bom e não era reflexo. Porque reflexo é inato, né? Você não controla. Ah, E aí, então, uma coisa que é treinável não é reflexo. Reflexo é tipo tua pupila abrir quando tem luz. Só que isso tu não controla, Não controla. entendeu? Então, você ser rápido pra pegar uma coisa, pra fazer alguma coisa, é velocidade de reação. Quando o meu professor me explicou isso, eu falei, tu acabou com a minha infância. Fui eu na frente da Adília. Eu falei, Adília, tu acabou com a minha vida infanto-juvenil de Zuc. Porque eu achei que eu tava esperto o suficiente, que eu tinha descoberto que era um bônus por causa daquele, não era. Essa do bônus eu sabia, porque o Rafael sempre falava isso, essa história do bônus. Pois Ele é. falava, tinha o combo ali que ele ensinava o espaço. Aí ele falava no final, ó, se vocês acertarem esse daqui e passarem por isso, eu vou dar um bônus pra vocês. Pois é, É, eu mano. contei pro menino lá em São Paulo, ele ficou, não acredito. Aí lá no Chile também, que eu dei aula pros dois professores, né? E os dois professores, os dois casais de professores lá vêm de cantos totalmente distintos. Porque o Christian e a Isidora começaram a fazer aula de lambada com o Gilson. E depois ele viu aquele meu vídeo com o William e o Ivo. E aí se tacou lá pra Fortaleza, arranjou um trabalho pra dar aula de Kizomba em Fortaleza. Pra ir fazer, inclusive, pra fazer aula comigo. Daí a primeira professora de Zuc deu uma organizada nos básicos dele, né? O primeiro, pra mim, que organizou foi o Delano, quando eu fiz os professores dele. E aí agora, né, Alex salvando minha vida. Muito obrigada, Alex. Te amo. E aí eu peguei e fui tentar dar uma organizada com eles, né? Porque o pessoal de Panchacama aprenderam mais indo ali para o interior de Minas Gerais, Uberlândia, São Paulo. Então foi totalmente distinto um do outro. E eu fui, gente, giro simples. Agora, como você vai dar, aí vai da sua metodologia. Porque aí tem que fazer uma linha de raciocínio para o aluno aprender. Isso aí vai depender de cada um. Sim. Entendeu? Uma loucura, né? Daí depende de cada Cada um. lugar tem um nome e aprende coisa diferente. Exatamente. Lá em Fortaleza, por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca porque todo mundo dança forró. E o forró tem muita intenção pra trás. Né? Então eu tenho uma dificuldade gigantesca de fazer eles irem pra frente. Que é a coisa Caraca. mais simples da face da terra. Porque é muito igual. Eu vou te mostrar depois. Depois daqui eu vou te mostrar um vídeo do forró eletrônico de Fortaleza. E é igual. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, a marcação, a ênfase é pra trás. Então é como a lambada. Entendeu? Caraca. E aí é difícil fazer a galera dar essa ênfase deslocando. Porque eles estão acostumados a dar essa intenção pra trás Pra o tempo trás. todo. Entendeu? E aí eu tive que quebrar muito a cabeça pra fazer. Porque eu também gosto de organizar, dividir os negócios em modo. Eu sou virginiana, gente.
Não se iluda com a pessoa doida que você vê aqui na frente, que é essa sagitariana que entra no negócio, mas no fundo eu sou virginiana, então eu sou organizada, eu sou chata, sou metódica. Caraca. E por aí vai. Mas então é legal, eu tento organizar cara. o rolê. É muito bom ter todinho. pessoas assim. Muito bom ter pessoas assim. Eu tenho um pouquinho dos dois lados. Eu sou assim também, eu gosto de conhecimento, sou um cara que gosta de conhecimento. Eu gosto de Também. entender. Não adianta, por exemplo, eu fiz aquele negócio do podcast. Eu pesquisei tudo. Tudo isso aqui, qual era o melhor microfone, por que eu tinha que usar esse, por que eu tinha que usar esse cabo, Uhum. entendeu? Qual era a melhor mesa que eu tenho que usar, qual é o melhor programa, qual é a melhor Uhum. forma de fazer. Então eu começo a pesquisar tudo. Eu sou muito assim. Exatamente. Então eu gosto de entender. Eu não gosto de chegar assim, vou montar um negócio aqui e monto de qualquer jeito. Não. Eu realmente quero entender o porquê que eu tô fazendo aquilo de maneira que vai dar certo. Por que vai dar certo. Então, assim, na dança é a mesma coisa. Eu gosto de entender, eu gosto de conhecimento. E esse lance do MAC, cara, pra mim é maravilhoso. Porque eu entendo, eu já entendia muitas coisas, mas muitas coisas o MAC trouxe pra gente. Quando eu estive lá em Paris com o Alex. Porque assim, quando a maioria das coisas do MAC, como não tinha online ainda, era presencial lá. Aí ficava difícil pra gente fazer. A gente- Esse caso da pandemia ajudou. Isso aí. Aí o Rafael que passava pra gente. Ele viajava. O Alex quase não tava vindo pro Brasil, o Rafael que passava pra gente. Só que ficava muitas dúvidas. Sim. Ficava muitas dúvidas. Não, até hoje tem. Aí, em 2009, quando eu fui a Paris, que eu fiquei 2 meses lá, eu falei, agora eu vou tirar minhas dúvidas tudo. Aí eu peguei o Alex aqui, a gente ficava, e o bom do Alex, cara, é que tu tira uma dúvida, ele para fazer tua dúvida e já te dá outras hipóteses. Te dá outro rolê. E não, pô, porque... Então, uma dúvida que durava 5 minutos para ser respondida, vira 1 hora de aula. Isso é Sim. maravilhoso. Então, assim, a gente sentava, a gente ficava conversando. Aí eu ficava, não, mas se a gente fizer dessa forma e tal, não sei o quê. E assim, foi muito bacana. E eu acho que assim, isso até influenciou dele ter chamado eu e a Gabi pra gente conseguir também, a gente, professor do MAC. Uhum. Então isso pra gente, porque ele via que eu queria entender a parada, eu queria estudar ali e aplicar da melhor forma, né? Uhum. Então o MAC pra mim, cara, foi maravilhoso, porque ali eu sei os passo a passo de tudo que a gente tem que fazer realmente pra gente conseguir ter uma boa dança Sim. e botar os nossos estilos. E pra desenvolver seu próprio Isso rolê. aí. Ô, Ana, como é que é esse rolê teu aí com o Alex? Que hoje tu faz parte aí desse programa. É porque tu é virginiana? Aí tu deixa tudo organizado pra ele. Porque tu... Eu não sei, sabe, que eu virei pro Alex um dia e virei pra ele e falei, macho, como foi isso aqui? Da onde que saiu? Quando foi que tu começou a, sei lá, me ver, né, como profissional, né? Mas é engraçado que o Alex sempre foi assim. Você tá Tipo, envolvido quando em eu tudo. vim, Tá envolvido em tudo. eu dou um jeito de estar em quase todo canto. Eu vim morar no Rio, né, em final de 2012. E eu vim na doida, porque a cena já tinha chegado até a fazer um congresso. Eu consegui fazer um congresso, consegui que esse congresso se pagasse. Já tem um monte de professor aqui dando aula, tá na hora de eu ir me desafiar. Sair da Isso é minha bom. zona de conforto. Quero essas histórias aí, como é que tu saiu de Fortaleza e foi ver o Entendeu? mundo. É porque, tipo, sei lá, tava ali em 2010, 2011, já tava organizando workshop lá, tinha um projeto que eu criei do CESU, que era tipo um blog e tal. Aí nesse blog eu juntei informações de onde tinha o ZUC em Fortaleza, quais eram os professores, onde que dava aula. Aí as festas, eu só botava as festas que tinha ZUC. Né? Porque eu estava divulgando e eu queria fazer o ZUC crescer. Eu andava com CD na época, porque em Fortaleza tinha baile de tudo, não tinha baile separado. Só que aí quando tinha ZUC, tocava um e eu lá, aí aqueles, né? Tempo do bumbo, aí eu andava com CD. Porque às vezes a pessoa dizia que não tinha, aí eu falei, eu tenho CD. Bota uma música e tu vai dançar com quem? Eu falei, oxe, eu conduzo. Aí o povo ia olhar assim, quem é esse doido querendo conduzir aqui? Né? Enfim. Porque normalmente tinha até, mas tipo, o Abdias, por exemplo, o Abdias, quando ele tava no baile, normalmente ele tava de contrato. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, personal. Contrato também. Contrato? Não tem Contrato, personal. Aí ele tava de contrato, ele tinha que dançar. Aí eu falava, não, eu conduzo. Sim, mano, vai dançar só tu com o que eu danço com a Imaculada, pô. Lá das antigas também, né, cara? Aí a Imaculada começou um pouquinho depois de mim. Aí
pegou e eu falava, não, gente, vamos, bota só uma musiquinha aí, enchi o saco, enfim. Aí eu comecei com esse projeto para eu poder também movimentar, fazer umas coisas, fazer um show, fazer baile, fazer uns encontros. Fiz um flash mob lá de Zuki, antes da ideia do flash mob inicial, que eu acho que foi, nem lembro que ano foi que começou lá. Acho que foi 2011. 2017. Não, 2011, menino, teve o primeiro Então, flash mob. Eu não participei, não. Internacional. Aí acho que um ano antes eu fiz um lá em Fortaleza, chamei a tele, passei 3 meses, macho. Montei uma coreografiazinha para 3 meses ensinando pro povo, que o povo não pegava nem com a porra. Naquela época, né? Sabe? Era difícil aprender, era difícil pra mim também ensinar. Caramba, é complicado. Aí não foi, era nada produtivo, né? Então demorou uns 3 meses, mas aí consegui fazer, chamei TV e tudo pra ir. Então a gente ia fazendo as coisas a pouquinho, né? E tal. E aí, o que aconteceu? Chegou num ponto que o César funcionou, né? Que tinha uma equipe boa e o blog divulgava tudo que ia ter no final de semana. Então a galera começou a querer botar Zuki no rolê também, não só por causa disso, né? Mas também por parte de poder divulgar, né? Sim, e aí foi sendo incluído e foi a gente também fazendo os rolês da gente sozinho, né? Também. E aí em 2012 eu consegui fazer uma festa grande, né, de lançamento e fiz um congresso, que na época eu tinha falado com os meninos e fiz com a galera do Souzuki. Foi o China, foi o Caio e o Jack, as meninas não conseguiu que elas fossem, e levei o Zé. Zé do Lago. Caramba. Foi. Aí na época até a Cacá já tava tocando, ela foi tocar de DJ no evento e teve aula com outros professores locais. O Eder deu aula da técnica dele lá, do método Mi, que é de dança e tal, então era bom pra agregar. E aí teve Kizomba também, já na época. Então aí, tipo, meio que 2 semanas antes eu também fiz um dia do Zuki lá, que era tipo um evento beneficente, né, pra os professores da cidade dar aula e do nada deu, sei lá, 200 pessoas. Do nada deu 200 pessoas. Eu falei, de onde veio essas 200 pessoas, gente? 2 semanas divulgando, deu 200 pessoas, da onde? Aí fiz o evento, aí depois eu falei, gente, tá entregue aí, eu preciso ir pro meu rolê. Preciso ir, tipo, buscar coisas novas pra mim, né? E tal. Trabalhou bastante pra cena ali, cara. Já aí cresceu, agora bota na mão aí de outra pessoa. Exatamente. Aí eu vim pro Rio e vim na doida. E tipo, o Alex desde sempre me recebeu muito bem. Tanto que eu lembro que na época teve alguma coisa de samba, ele me chamou pra vir assistir. Não, era uma competição, alguma coisa assim. Era o Samba Rio Show. Era a competição que aí ele me chamou pra vir assistir e tal. Então, desde sempre, ele sempre me tratou muito bem, me recebeu muito bem. Mas daí a você me chamar pra fazer parte de um projeto que é, tipo, tão grande, né, desse jeito, e que tu tem uma escola, tu tem vários professores que foram formados por você, pra você trazer uma pessoa de fora que não foi formada por você, alguma coisa eu fiz bem, né? Então eu perguntei pra ele, falei, Alex, pelo amor de Deus, o que foi? Que momento foi? Aí, como foi que ele virou pra mim? Mundo sempre tá em todos os rolês aí. E às vezes tu se mete com um monte de meio assim e tal, mas tu sempre sai ilesa de todos os rolês. Caraca. Sempre sai ilesa. Assim, tem alguma coisa aí. E eu acho que também foi pelo fato dele querer alguém com a visão de fora, né? Um pouquinho. Então, como eu não sou nem do Rio, nem de São Paulo, eu sempre, tipo, tentei fazer aula com todo mundo, estudar todo mundo. Eu trabalhei várias vezes com vários desses profissionais, né? Dando aula, tipo, já dei aula com o Marcos, já dei aula com o Veronese, já dei aula com o Delano, já dei aula com China, já dei aula com, sei lá, quantos milhões de pessoas. Inclusive, naquela época não era moda fazer collab, né? Mas eu era um que tinha vídeo com todo mundo. Isso daí que eu ia te perguntar também. Vou finalizar o lance do Alex aqui e vou te perguntar sobre pessoas parceiras. Aí eu acho que ele chamou por conta de eu ter essa experiência de estar do lado da galera, de estar vendo e estudando aquela história meio que de fora. Sem a propriedade do lance ser meu, entendeu? Porque não é meu. Eu gosto de ver como é, de estudar e de entender.
Entendeu? E aí, tanto que ele me botou pra dar a parte de vertentes, né? De linhas do Zuc. Trabalho bem fácil. Trabalho bem fácil. Porque todo ano tem que ver o que é que tá rolando, né? Tem que arranjar a melhor forma de estamos todos juntos, unidos, unificando, mas temos diferenças dentro. Temos. Como categorizar, como dividir, como explicar isso e como fazer o pessoal vivenciar, porque é muito difícil. Porque são anos. Verdade. Para poder vivenciar numa aula de 1h30 teórica, uma aula de 1h30 prática. Aí todo ano eu tenho que escolher alguma coisa, tipo, eu tenho que adicionar alguma coisa, dar um jeito de melhorar e ainda dar um jeito de dar uma aula prática pro povo disso, né? Que é difícil. E é online. Quando ele falou, vou fazer online, eu falei, você quer me fuder? O quê? Que eu tô em Fortaleza sozinha, trancada dentro de casa, como é que eu vou fazer para mostrar várias vertentes do Zuc numa aula prática? Me lasquei. Chamei 3 professores de Fortaleza para me ajudar. Porque na divisão tá lá Lambadas, o tradicional e moderno. Falei, eu vou chamar 3 professores. Chamei o Diógenes, que é lambadeiro. Catei o Nil, que o Nil é mais tradicionalzinho, mas ainda foge, né? E o Chocolate, que é hip hopeiro. Falei, vai ser moderno, vamos entrar mais no black aqui esse ano, que o Chocolate tá aqui. É isso aí. Aí me virei nos 30. Eu falei, Alex, lascar, qual que eu não durmo pra dar essa aula? Foi sinistro. Foi. Cara, mas eu acho assim, você é uma pessoa muito articulada. Muito. Esse lance de você viajar, tá sempre. Você conhece todo mundo, fala com todo mundo. Isso é muito legal. E assim, eu acho que é muito da cultura também, assim, de Fortaleza. A galera do Rio também busca muito isso, né? Mas a galera do, tipo assim, norte, nordeste, aquela parte ali, eu sinto a energia muito boa, muito gostosa, e pessoas que têm isso, estão sempre querendo ajudar, estão sempre se envolvendo nas coisas. Uhum. E eu acho que ele viu muito isso em você. Assim, de você estar sempre junto. Cara, sempre quando eu tô contigo, tu tá arranjada de uma opção de gente e tá saindo ilesa. Saindo ilesa. Tá saindo ilesa. Vai usando aqui todo mundo, mas tá ilesa. E assim, é uma energia muito boa, uma energia muito gostosa. E eu acho que, assim, ele percebeu isso e tá sempre te chamando pros projetos, assim, tanto aqui, Ilha do Zuc. E eu acho que, assim, o Alex, ele não é bobo, entendeu? Ele sabe quem são as pessoas que ele pode investir e contar. Uhum. Então isso aí acho que é um ponto muito positivo pra você. Sim. E assim, continue sendo essa pessoa, porque é muito bom estar do teu lado. É muito bom Amém. mesmo, isso é maneiro. Cara, Obrigada. eu tava conversando quando a gente foi lá, eu falei com a Gabi, eu falei, não, a gente vai de carro hoje, que a gente geralmente vai de moto, né, pro trânsito, né, então a moto é melhor. Sim. Ela fala, a gente vai de carro. Carro, porque eu fui no carro, mano, eu ela fez um podcast, ela falou, caraca, mano, daí, já ficou toda feliz, entendeu? Então é legal, porque, tipo, rola essa energia boa, e ter uma pessoa assim, com a gente, nos projetos, acho que vale muito a pena. Ana, fala um pouquinho das suas parcerias, porque... porque... Geralmente, tu foge do tradicional, foi que nem você falou. Antigamente não tinha esse negócio de collab. Hoje a galera não, qualquer um dança com todo mundo. Tem as parcerias tradicionais e tudo mais, mas a gente vê que os congressos até pedem, né? Às vezes algumas pessoas, vem com fulano, que pô, vi um vídeo teu com fulano. Como é que é esse lance de parceria? Porque você fez trabalho aí com muitas pessoas, mas nunca teve aquele parceiro fixo, ou já teve? Então, a gente tem nossa rainha, né? Renata Peçanha, né? Que mesmo depois de que fez a parceria com a Adílio, né? Principalmente. Teve outros parceiros depois e conseguiu encontrar aí no Jorge um parceiro para a carreira até Há hoje, bastante tempo, né? bastante tempo. Mas o que eu notava na maioria que a Renata era um caso extra, né? Uhum. Porque o que acontecia era que a maioria das parcerias quando se desfaziam, os meninos continuavam trabalhando e as meninas sumiam do mapa. Sim. Então eu sempre tive uma preocupação desde o começo em ter o meu trabalho independente, né? E também eu tinha que ter, porque eu não tinha opção, né? Em Fortaleza, porque eu estava sempre fazendo as coisas sozinha. E não era nem porque eu quero fazer sozinha mesmo, é porque eu sentia a necessidade de ir e fazer. E de não esperar por achar alguém, entendeu? Então aí eu ia e saía fazendo os rolês. Se aparecer, vamos aqui junto e vamos seguir.
E aí eu tive sempre essa preocupação de ter meu trabalho independente em Fortaleza e de ter também, quando eu, por exemplo, fechei a minha primeira parceria com o Rick, era super combinado. Porque na época rolava algumas coisas do tipo, ó, vou te contratar, vou te trazer, se a tua parceira quiser vir, ela pode vir. Caraca. Aí eu fazia assim, se ela quiser vir, ela não vai não, Juju. Aí eu virava assim, lógico que quando a gente tá começando, a gente investe também, né, pra mostrar trabalho e tal. Então, no caso que tá os dois indo pra investir, porque é um evento que vale a pena, não conhece o trabalho da gente ainda e tal, tudo bem. Mas tinha casos que não era, eu tava querendo contratar ele, ele não queria me contratar. Aí eu tava muito acertada, isso, eu nunca tive nenhum problema com o Rick nisso, ele super me valorizou muito. E então, tipo, era combinado já. Se o evento quer lhe levar, ele lhe leva. Se ele quiser me levar, ele me leva. Se ele não quiser, ele não leva. Não precisa me levar porque eu sou sua parceira, porque senão eu vou ficar como a parceira Sim. de você pro resto da vida. E não é, eu sou a Ruana. Independente de ser sua parceira. Você tem que querer me levar. Então eu sempre tentei deixar isso bem claro. Então as pessoas levavam quando queriam levar. Se não levar, leva só ele. Porque eu consegui fazer sozinho, tá ótimo. Mas aí eu queria que as pessoas entendessem que tinha um plus ali, que era outra pessoa agregando. Porque querendo ou não, a gente consegue trabalhar sozinho, lógico, é muito melhor de parceiro. Porque você tem ali duas pessoas, duas cabeças pensando melhor do que uma. O que, lógico, não desvaloriza uma pessoa que está trabalhando sozinha, que pode vir dar uma aula perfeita e completa. Com certeza. Entendeu? Então sempre tive isso. E aí depois, o caso, na verdade, é que como eu era muito eclética, como eu estudava todas as linhas e eu conseguia dançar bem com todo mundo, teve vários casos que eram que os meninos me sabiam que eu ia estar no evento e me convidavam para dar aquela aula com eles, entendeu? Para ajudar na aula, para auxiliar na aula. E foi assim com vários professores. Então teve vários que na verdade eu trabalhei que não foi realmente uma parceria, que foi uma colaboração, né, para aquele evento ou para aquela aula e tal. No Delano, por exemplo, com o Delano, ele me contratou realmente para trabalhar com ele, mas foi em eventos específicos, entendeu? Com o Dadinho é o caso que às vezes a galera quer que a gente dê aula junto, aí chama um e chama o outro, então já foi individual. O Val, por exemplo, foi quando eu estava aqui no Rio que eu conheci o Val, né? E aí eu gostei muito de dançar com o Val e eu ia dar aula no Berg, só que o Rick não tava querendo ir na época. E a gente já tava meio que, tipo, é como se a gente nunca teve um final de parceria, é como se tá trilhando um caminho distinto, porque realmente era muito longe, né? E a gente não treinava junto, então meio que foi cada um para um lado. E aí ele não tava querendo ir dar aula em Porto Seguro e eu chamei o Val. Falei, Val, vamos montar a coreografia. E aí a gente vai dar aula em Porto Seguro e ver o que é que dá. E aí a galera gostou, o Adil principalmente, que aí foi daí que a gente foi pra Europa a primeira vez, que o Adil levou a gente, né? Caraca, maneiro. Pra ir pra Europa. Então foi a coreografia montada em uma semana na correria, né? As minhas coreografias de uma semana. Cara, aconteceu Tem muito uma isso, vez né? que eu tenho tempo pra montar coreografia, não é porque eu quero, mas a oportunidade aparece e a gente vai. É sempre assim, pô, vamos fazer o negócio. Vamos. Aí deu certo, né? E a gente começou a viajar, a trabalhar junto e tal. E aí eu acho que também foi uma parceria muito boa. Então, na verdade, nem tem muito que se reclamar das minhas parcerias, que as que tiveram foram muito boas, né? Maneiro. Com o Rick foi 3 anos à distância. Com o Val eu já tava no Rio, então tinha mais tempo pra gente treinar e tal. E eu evolui muito nessa época no Rio de Janeiro. E aí a gente foi pra Europa. Aí foi a primeira vez que os dois foram do Brasil, né? Os dois tá pegando o inglês. Eu ficava meia hora no ai. Isso pra uma pessoa que fala bem pouquinho que nem eu, era uma sofrência. Eu falava um pouquinho melhor que eu na época. Então aí eu falava ai. Aí ficava a olhar pro Val, ele olhar pra mim. How can I say this? Aprendi essa frase, é muito útil. How can I say this? Pra perguntar pra tudo. E aí ficava tentando fazer mímica e me explicar. E aí a gente foi pra Europa a primeira vez. Por exemplo, nessa turnê mesmo, a turnê inteira foi fechada junto, mas teve um final de semana que o Val fechou um trabalho na Rússia e eu fechei o trabalho na Itália. Então sempre tinha essa possibilidade ali de ter alguma coisa. Independência. Mas, lógico, com clareza, com transparência, falando com a pessoa, né? E aí depois que eu voltei
pro Rio, eu decidi voltar para Fortaleza. E aí a gente quebrou a parceria, mas por questões de que a gente não queria trabalhar à distância, basicamente. Então também nunca tive problema com o Val, foi tudo sempre maravilhoso. Acho que essa parceria foi boa para mim, como foi boa para ele. E aí depois disso teve aquele momento de crise, porque foi peraí, temos eventos, né? Então vamos ter que avisar para os eventos que não tem mais a parceria e dar a opção de levar um, levar o outro. E aí foi o momento que eu disse, agora nós vamos saber se está funcionando a minha independência. E aí realmente eu consegui manter os eventos que eu ia dar aula, mesmo assim depois. Tanto que nessa leva aí teve o evento que foi o dos Estados Unidos, que foi a primeira vez, que foi para a Mizuki, em Miami. Que aí eles quiseram, não, a gente quer te trazer, mesmo assim, tarará. Eu falei, caralho, respira fundo. Aí foi tipo um comprovantezinho, tá dando certo, tá tudo bem, continua indo. Cara, aí eu fui na época, eu tava namorando com o Isaac, né, na época, que foi inclusive, eu conheci o Isaac aqui no Rio. E a gente começou a namorar, ele dançava já, mas não trabalhava exatamente com dança, ele era músico, né? E aí foi na época que eu também falei, por que tu não canta? E tá, música pro Zuc e tal, apresentei, quando a gente foi morar em Fortaleza, aí eu apresentei ele pra Cacá, eles começaram a produzir música e tal. E aí a gente foi pro Fiel. O Fiel, por exemplo, em Brasília, é um evento que eu tive em todos os 5 anos de evento. Caramba, não consegui ir no Fiel. Eu dei aula com o Val, o outro eu dei aula com o Isaac, o outro eu dei aula sozinha, o outro eu dei aula com o Dadinho, o outro eu nem lembro. Pra tu ter noção do rolê. Eu nem lembro, Caramba, mas estava todo ano confirmada. Maneiro. Isso pra mim é uma conquista muito grande, né? E aí teve essa época de Miami, né? Eu cheguei a começar a trabalhar com o Isaac, como a gente estava em Fortaleza, já dançava, eu falei, vamos tentar, né? Não foi meio que parceria oficial e tal, mas vamos dar uma tentadinha aqui. Aí eu não queria levar também a pessoa como parceiro, então eu mandava o currículo dele. Falava, se você quiser, você me leva sozinho, se você quiser, você me leva com parceiro, que eu também não vou sair enfiando ninguém na goela de ninguém. E aí ele foi comigo, a gente montou uma coreografia pro evento, eu tive um pouquinho mais de tempo, graças a Deus. 2 semanas. Não, teve um pouquinho de tempo, foi mais tranquila essa. E aí a gente dançou lá e deu tudo certo e tal. E aí depois disso, eu fiquei aí um tempo em Fortaleza aqui no Brasil, a gente terminou um relacionamento, terminou uma parceria, né, foi pouco tempo. E aí foi na época que eu recebi o convite para ir morar nos Estados Unidos. Que o louco do Joe me deu um dia para eu decidir, menos de um mês para eu ir. E eu nem sabia, nem conhecia ele, né? Louco, né? E nessa época eu tava assim, vou fazer o que agora, né? Aí ele, vamos para os Estados Unidos, foi embora. Lá vai a louca. Eu falei, gente, por que alguém lá nos Estados Unidos tá querendo vir me buscar aqui em Fortaleza? Misericórdia. É energia, cara. Esse bicho deve ser doido. Energia. Então, ele me levou... Ainda mais o Joey é louco por isso aqui. O Joey me levou pra conseguir fazer crescer a cena na Califórnia, né? Inclusive, trabalhei feito um condenado. O que eu dirigia não tá escrito não, viu, meu filho? Teve uma semana que eu dirigi 50 horas. Isso eu e o Igor, né? Mas tu ia pra fazer o quê? Porque ele me levou pra morar em Los Angeles, né? E aí tinha aula... que ele montou uma turma, uma galera em OC. OC é 2 horas de onde eu morava, pra baixo, que é outro condado. Los Angeles é aqui, OC é aqui, aí tem San Diego. Aí pra cima tem São Francisco. E eu ia também, toda semana dar aula em São Francisco, são 6 horas. Aí ele trouxe o Igor, que o Igor na época morava em Nova York, ele tá morando hoje, acho ainda, o Igor Fraga. Aí ele trouxe o Igor pra me ajudar, porque o Igor dava aula comigo e era DJ. Então o Igor também foi meio que parceiro por um tempo mais local, né? A gente não ia pra eventos grandes e tal, mas mais local, fui parceiro também por um tempo. E aí a gente dirigia esse rolê toda semana. Subir, descer, subir, descer. Subir, descer, subir, descer, subir, descer. Tanto que a galera da Califórnia me vê, me abraça, mano, pelo amor de Deus, graças a Deus, muito obrigada por tudo. E é muito fofo, porque tinha gente. A gente chegou lá, tinha, sei lá, 5 alunos. Aí do nada estamos com um evento toda semana com uns
representando 50 pessoas. Entendeu? Foi um ano de relação, mas que deu muito resultado e a galera é muito grata. O americano é muito. Ele é muito cri-cri, né? Umas coisas. Mas cri-cri de um jeito bom, ele é muito direto ao ponto. Tipo, você fez isso, muito obrigada, porque graças a Deus hoje nós temos isso, entendeu? Ele é bem pigãozinho no rolê. Cara, eu acho isso daí muito legal, assim, essa história toda de... Que assim, espero que sirva de muita inspiração pra quem trabalha sozinho, né? Eu, durante o tempo, a minha parceria com a Gabi mesmo, ela surgiu porque as pessoas queriam me levar pra um congresso, pra um shopping, e falaram, tu tá dançando com quem? E eu fiquei um tempo sem parceiro. Aí falaram, pô, tu não tá dançando com ninguém e tal, então ficava uma coisa meio chata. Aí o próprio Rafael falou que cancelou o trabalho com a Gabi, que ela já tinha terminado a parceria com o Thiago. Só que eu não queria montar parceria com ela por causa da nossa intimidade. Como nós éramos namorados há muito tempo atrás, Sim. né? Então a gente tinha uma intimidade muito forte, brigava, e eu falei, cara, não vou montar uma parceria com ela. Mas às vezes é até bom. E a gente fez um trabalho, né? Começou a montar a coreografia, só que aquilo, eu não consigo fazer as coisas pela metade. Eu não consigo chegar, vou fazer só a coreografia pra falar que tem uma coreografia, tem alguém pra dançar comigo. Então eu falei, cara, então vamos fazer dar certo. Porque a gente sabia que ia ser difícil. Foi difícil, é difícil até hoje. Mas a gente, assim, uma das coisas que eu vejo eu vejo ela como uma pessoa que é um porto seguro. Entendeu? Tá sempre comigo, vai estar ali. Por mais que a gente brigue e tal, tenha nossas coisas. Mas o brigar que a gente fala não é brigar de um xingar o outro. Não, é brigar de... como se fossem irmãos. Entendeu? Uma coisa ali mais tranquila. E assim, que eu espero que sirva de inspiração para muitas pessoas, porque hoje em dia eu vejo muita gente desistindo da dança porque não dá certo, porque eu não tenho parceiro. A Jade mesmo, essa aqui é a Jade Rodrigues, lá de Londres. A Jade fica mandando mensagem pra gente, me arruma um parceiro, não sei o quê. Só que eu falo pra ela, que a Jade faz milhões de trabalhos aí na Europa sem parceiro, já faz. Dá aula no Dutch, dá aula não sei aonde, dá aula não sei Mas porque onde, é complicado, porque porque assim, antigamente a questão era mais de querer os homens, certo? Aí hoje em dia tá mais de querer os parceiros. Eu acho que de certa forma ainda tá um pouquinho aquele machismo daquele tempo ainda tem, melhorou, mas ainda tem um pouco e velado nessa questão da parceria. Entendeu? Então, tipo, não é fácil, é difícil mesmo. Eu mesmo sinto algumas, até hoje, por falar, você já tem carreira, não sei o que, tarará, tá tudo ok. Não tá tudo ok. Tem barreiras até hoje que tem, dependendo do lugar, não compra o seu trabalho porque você tá sozinho. Só que eu acho que sim, tem muitas pessoas que têm condições plenamente de entregar um trabalho perfeito para aquilo. Eu gostaria de ter parceiro e tal, não porque precisa, mas pelos meus objetivos. Porque eu queria treinar mais, porque eu queria as coisas que eu tenho de metodologia, da minha dança e tal, que eu queria poder mostrar mais facilmente para as pessoas. Porque eu tenho, inclusive, muita coisa com conexão, que eu gosto muito. A conexão, tô falando na parte prática, não a parte de psicologia. De mais viagem. Tô falando a parte prática de se conectar mesmo, de toque. Porque também eu tenho muita... eu aprendi depois, né? Kizomba e West. E o West tem um lance de conexão muito forte, de elástico, de improvisação maior e tal. E aí eu gosto muito desses rolês e isso é muito difícil de mostrar. Entendeu? E isso é um dos motivos, então, que eu acho que eu sou tão versátil. Pelo fato de eu conseguir conectar... Conecta de forma fácil com qualquer pessoa e conseguir entender que ela está vindo uma informação diferente. Tipo, pelo abraço da pessoa, se ela vai dançar uma kizomba, se ela vai dançar um zouk, ou se ela vai dançar um samba, ou se ela vai dançar uma salsa, se ela vai, o que é que ela vai dançar. Entendeu? Como se fizesse uma leitura daquele, o que é que aquele corporal tá pedindo. Sim. Entendeu? E aí eu queria conseguir mostrar isso de forma mais fácil para as pessoas. E isso, uma parceria, ajudaria muito. Até porque eu também quero dançar, fazer coreografia. E aí realmente é mais fácil desse jeito. Quando você tem uma pessoa que dança com você, fica mais fácil de mostrar o que vê. Mas dando aula atualmente, eu não tenho dificuldade nenhuma de dar aula. Eu troco de um lado pro outro com uma facilidade muito tranquila, de boa, assim. Eu não sinto falta.
entendeu? Quando eu faço, tipo, em 2019, fiz a turnê nos Estados Unidos, antes da pandemia, né? E aí foi mó legal, porque cada canto que eu fui, eu tava dando aula, a maioria ali foram pessoas que passaram por mim em algum momento. Né? Tipo, o Bruno e a Fai lá de Orlando, o Bruno era do Ivo e da Shane e a Fai era minha aluna. Aí misturou os dois. Aí a Cristina foi minha aluna, a Cristina Montoya. Aí a Devon, que já dançava, mas que também fez aula comigo. Então eu fui dançando, dando as aulas com as pessoas que fizeram aula comigo em algum momento, né? No Nordeste agora também eu fui em cada canto, a maioria foram organizações de mulheres, então a maioria eu dei aula com elas e tal. Até o povo veio pra mim, então por que tu não faz parceria com uma mulher? Então, tarará, eu falei, gente, não é um problema, mas eu não quero fazer o trabalho como condutora. Eu gosto de conduzir em alguns momentos e tal, mas não pretendo chegar num nível alto de condução, porque é diferente, eu consigo realmente explicar, por exemplo, um giro no eixo. Eu consigo explicar as técnicas, corrigir, tarará, mas eu não sei conduzir direito giro no eixo. Não sei dar 50 giros numa pessoa. Entendeu? Tem Então, o meu nível de condutor... o manual dele de o treinar treino, e fazer porque pra... você tem que treinar, você tem que fazer sim. aqueles 50 milhões de vezes com 50 milhões de pessoas para chegar num nível de Sim. estar muito bom, entendeu? Então, não tá muito bom, mas eu sei explicar como fazer, entendeu? Então é diferente uma coisa da outra. Então eu não quero chegar no mesmo nível que eu tenho de follower como líder. Então, pra mim, uma parceria onde eu vou estar conduzindo não vale a pena. não faz entra no sentido, meu foco. faz sentido. Não faz sentido. Mas se o meu foco fosse conduzir, faria total sentido. Aí não teria problema nenhum. Cara, isso aí, assim, é muito maneiro, muito maneiro. Porque essa sempre foi a minha visão, de pessoas que estudam os dois. Uhum. Eu mesmo, assim, eu também não tenho problema nenhum de dar aula sozinho, dei muita aula sozinho. Eu tinha uma escola, pra ter ideia, ficava um bairro aqui perto de Vila Valqueire, onde eu chegava a ter uma turma que tinha quase 20 meninas. Uhum. E lá não tinha sistema de bolsista. Era assim, eram amigos da escola. Então, os amigos da escola podiam ir igual o Fabiano podia ir. Então, era eu e mais 3 homens. 20 meninas. Aí eu ia pensando na aula, chegava lá, não tinha os homens ali, né, os condutores. Então eu tinha que mudar a aula na hora. Eu não cansava de dar aula só de leite. Ó, vamos fazer caminhada com bônus, giro simples, usa bracinho. E assim, isso foi me desenvolvendo também o lado, né, de ser conduzido. Sim. Então, assim, eu acho que é perfeitamente... É bom, na verdade, fazer os dois. Perfeitamente, porque você se faz colocar os no dois. lugar do outro ajuda muito. E você entende também o que não fazer com aquela pessoa, né? Porque Agora, está sendo conduzido. Se alguém está sendo bruto com você, fala, pô, não gosto de estar recebendo essa energia bruta. Não vou fazer com outras pessoas também. Ainda assim, menos, mas ainda sinto muito hoje em dia. Não chega nem a dizer, porque às vezes a pessoa não faz querendo, ela faz sem querer mesmo. Um pouquinho o preconceito com relação a mulher e homem. Porque, por exemplo, eu vou citar exemplos. Teve uma pessoa que eu cheguei até a trocar aula, e aí depois a pessoa fala, eu quero ir pro Zouk, que era de outra dança. Quero ir pro Zouk, quero treinar e tal. E me indica aí alguém pra eu treinar. Ué, Então, tava bom contigo não? Então, Resumindo, tava bom contigo. aí tem hora que eu tenho que falar o lógico, entendeu? Falei, ô gente, tá aqui. Aí a pessoa, e também, não, mas é porque também tu não vai ficar aqui muito tempo. Não, no tempo que eu tiver aqui, você pode aproveitar. Né? Depois eu posso, assim, lhe indicar outras pessoas. É bom que você faça aula com mais pessoas. Sempre bom, quanto mais pessoas você fizer aula, é melhor. Aí, na mesma semana, aí teve outro, foi o quê? Pessoa que sentou pra conversar comigo com outro professor. Aí, eu quero estudar mais esse lance. Estudar esse lance mais do Rio de Janeiro e tal. E não sei o quê, e aí eu acho que eu vou viajar lá pro Rio e fazer aula com fulano e cicrano, e aí eu vou pra ali, e acho que eu vou fazer aula com o cicrano que tá aqui, e contigo também porque tu tá viajando mais, não sei o quê, isso, outra pessoa falando com o cara, tá? Aí eu aqui do lado, né?
entendi. Tu tá falando tudo isso assim na minha frente. Cara, Aí a pessoa fica assim, vai lá, porque eu ia estar quase com ele, não sabe que tu tá aqui, mas aí eu te chamei, aí eu não te incluí no... Vai lá mesmo, né? Aí eu falei, então, deixa eu te dizer que eu passei assim, tive treinos juntos, aulas, né? E às vezes é engraçado uma coisa que a galera não imagina, por exemplo, eu não gosto realmente de conduzir tudo, mas às vezes eu tenho sacadas de movimentos que eu senti, que eu vi em outro rolê, e aí eu tento Sim. trazer isso pra quem tá dançando comigo no momento. E como você dançou com muita gente, você absorve muitas coisas que estão Aí o Rick, por exemplo, fazia muito isso, falava, ei, Mona, o que é que tá rolando? Aí eu falava, eu vi isso aqui, ó, que eu gosto de fazer isso aqui, tarará, e eu passava pra ele o movimento. Então tem muita coisa que a galera ainda não visualiza, Sim. que o cara faz, mas que veio daqui, ou que veio dos dois juntos desenvolvendo. Tipo, tava eu e o Lui lá em São Paulo quebrando a cabeça lá, aí o Lui, vamos fazer um balão pro outro lado e girar. Aí eu, vamos fazer um pouquinho mais de elástico, com mais, né, vai e volta e tal. Aí sai um passo mais legal, entendeu? Só que aí foi desenvolvido os dois, ou às vezes é a gente que passa pro condutor. Eu falei muitas coisas, de tu vê o passinho, aí tu quer ir fazer com o cara lá, porque o cara que faz o passinho, mas às vezes já foi a parceira dele que ensinou pra ele, entendeu? Aí não visualiza. Aí a mesma coisa foi um aluno querendo fazer personal, porque eu falei que não tem muito personal para as meninas, né? Então eu falei, as meninas não fazem muito personal e tal, mas também é uma área que eu também não me interesso muito. Eu não gosto muito de fazer personal. Mas aí ele vai ficar em tal, tu vai estar em tal quando que eu queria fazer um personal e tal. Aí eu falei, mas tu quer fazer personal ou tu quer fazer uma aula particular? Ele, não, eu já faço aula com fulano. Aí eu falei, comigo não pode fazer aula também não? Só pra dançar? Aí é complicado. Tem uma vez dessa vez que eu fui pra Itália, a pessoa fechou pra ir pra Itália eu achei que era tipo 3 horas por dia, acho que era pra dar aula pra ele e pras duas meninas, no caso treinava com ele, que era uma cidade pequena da Itália, tipo, não tem quase ninguém, não tem quase nada. Ele levou as 3 horas pra ficar dançando. Então, isso acontece muito também, às vezes. Misericórdia. Às vezes as pessoas perguntam assim, você quer dançar? Tinha uma menina, acho que foi dos Estados Unidos, chegou aqui. Chegou pra mim, não, que eu queria... Cara, quase 20 horas de aula que ela queria só pra dançar. Ela não quer aula não, só pra dançar. E eu só dou aula com a Gabi. A gente não dá aula separada. Sim. Porque, justamente por causa disso, as pessoas querem procurar a mim. Graças a Deus a gente dá muita aula pra homem e mulher. Uhum. Mas as pessoas, tipo, porque eu quero fazer aula só com você. Eu falei, só comigo, meu parceiro. Os dois trabalham. Uhum. Enquanto eu descanso, ela tá explicando coisas, enquanto eu tô dançando e tudo mais. E aí ela queria só dançar. Só quero dançar. Aí eu falei pra ela, cara, olha só, 2 horas dançando por dia. Nossa, então isso vai ser muito mais caro. Entendeu? É complicado, porque tu imagina. É desgastante 2 horas pra gente. É preferível dar aula. Eu já acho Entendeu? a aula particular mais desgastante que a aula em grupo, porque você tá no mano a mano com a Sim. pessoa. E assim, dependendo de como Dançando, for o nível então. daquela pessoa de dança, não é qualquer dança. Não é um iniciante, tipo a menina de hoje lá, é uma coisa mais tranquila. Tem gente que chega aqui pra fazer aula, parceiro, que tu começa a dançar, tu fala, mano, não pode ser qualquer dancinha com essa pessoa. Então tem que ser uma dança 2 horas dançando. tipo não dá, demo. não, mano. Tipo demo. Aí ela, não, eu falei, cara, não dá, se tu quiser, aula. E eram 20 horas de aula. Eu recusei. Falei, Eu não, recusei, não. Eu falei, cara, eu não É vou ficar dançando. desgastante. É desgastante. Aí, foi isso aí. Ana, fala um pouquinho mais dos seus projetos aí futuros que você tem em mente. Rapaz, eu tô trabalhando deixar as coisas rolar no momento. Deixar as coisas rolar. Porque a pandemia bagunçou todas as organizações galácticas. Mas tu voltou, tava no Chile, voltou pro Brasil e Aí vou ficar agora um tempo mais em São Paulo, né? Tô tratando de conhecer um pouquinho mais. tá lá no... não, tu falou que então tá de gado. Conhecendo um pouquinho mais das bolachas. Aí. Pra entender qual a vibe lá das bolachas, aproveitando, lógico, pra estudar os rolês pra trazer mais coisa pro MAC, né? Lógico, né? Que essa vertente eu tenho que entender um pouquinho de cada coisa, como é que funciona os rolês. Então não é à toa. Ruana não dá ponto sem nó. E aí depois eu vou pros Estados Unidos,
né? Fazer uma turnezinha por lá até o final do ano. E aí depois estamos voltando, né? Porque tem os rolês no Brasil, tá? A gente que pega. E aí depois tem México, e depois tem Macri, vamos para a Europa e por aí vai, vamos seguindo. Tô nômade. Literalmente. Isso aí, maneiro. Então é isso, Juana. Muito obrigado. Foi um papo muito maneiro, saber um pouquinho mais da tua história, um pouquinho mais do que você já viveu, essa história aí de você não ter as parcerias e estar sempre nos eventos, essa energia maravilhosa a galera de Fortaleza traz. Assim, achei muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter participado. Acho que é um projeto que está somando para toda a intenção da dança, né? Não é só pro Zouk. Mas é aquilo, eu tenho mais contato com a galera do Zouk, que é da dança de salão, então são as pessoas que a gente está trazendo aí primeiro o projeto. Sim, pra galera que foi de Fortaleza, não estou lá, mas as coisas lá continuam acontecendo. Isso aí. Inclusive tem um pupilo meu que tá lá dando aula, o Máximo. Tá começando a dar aula agora com as turminhas dele iniciantes lá, ainda construindo a historinha dele e tá dando continuidade. Isso aí. Show de bola, galera. Então esse foi mais um Pô de Dança agora com Juana Vasquez. Lembrando de deixar o seu comentário, segue o canal, bonitinho. Segue nós no Instagram. Segue no Instagram, vou deixar as redes sociais da Juana aqui. Tem dançando, tem o quê? Zouk com Juana. Tem o de Fortaleza, lá, o Zouk com a Juana, e tem o meu que é pelo mundo. Juana pelo mundo e o Zouk com a Juana em Fortaleza. Berel no mundo e o Zouk com Juana. Aí você vai lá no Berel no mundo e fica a par de onde é que eu tô, pra quando eu chegar você poder fazer sua aula particular. Isso aí. Show de bola. Então se inscreve no canal, deixa seu comentário bonitinho. E lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, nós temos um episódio novo aqui no Pô de Dança pra vocês. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Valeu!